já eu mandei já as anotações para esta aula. Vocês talvez já receberam um PDF. Eu tenho elas aqui comigo, mas irei também passando elas pelo computador, né? Para irmos lendo algumas anotações que eu fiz durante o texto. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos esperar uns minutinhos a mais e iniciamos. Ninguém respondeu aqui com problemas de conexão, então acho que é só o fato de não terem se conectado ainda. Boa noite, Padre. A bênção. Boa noite, Deus abençoe. E isso aí, mais um. Boa noite, Padre. Bênção. Boa noite. Deus abençoe, Sérgio. Pronto. Pois, gente, eu acho que vamos iniciar, porque temos muito para ver hoje. É muito texto bíblico, muitos concílios, um pouquinho de estrutura de sacramento. Espero que tenha sido muito bom as aulas de sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos, né? Vamos agora nos sacramentos ao serviço da comunidade, sacerdócio, ordem sacerdotal e o matrimônio. Pois vamos iniciar então nossa aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, eu não vejo ninguém de vocês, mas vamos dar uma olhada aqui rapidinho nesta folha que eu tinha mandado para vocês, uma folha um quadro resumo da teologia sacramentária, especialmente que eu coloquei a matéria, a forma e algumas coisas a mais. Passamos aqui as de iniciação, batismo, confirmação e eucaristia. Viram com o diácono sacramentos de cura. Iniciamos os últimos dois de serviço. Ordem sacerdotal, então, no catecismo estão explicados nesses números, 1536 a 1600. E temos essas referências bíblicas, mas já iremos a elas. Matéria: imposição das mãos por parte do bispo. É interessante, veremos que nem sempre foi assim. Houve uma pequena confusão, mas desde os documentos magisteriais dos papas mais recentes, Pio XII em concreto, é dessa forma: a imposição das mãos por parte do bispo, em silêncio. Ele coloca no bispo, né, as suas mãos. A fórmula, ou a forma,
são as palavras consacratórias, né? Nós pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí esses vossos servos na dignidade de presbíteros. Renovai em seus corações o espírito de santidade, obtenham, ó Deus, o segundo, o primeiro, o terceiro, dependendo do grau da ordem sacerdotal, que de vós procede, e a sua vida seja exemplo para todos, né? Cada um deles tem uma especificidade. Efeitos, que seriam isso aqui: aumenta a graça santificante, incorpora a hierarquia da igreja, imprime caráter, muito importante, imprime caráter. Ministro do sacramento da ordem, apenas o obispo, é reservado unicamente ao bispo. E o sujeito da ordenação sacerdotal, passivo de ser ordenado, é apenas um homem masculino, batizado, com vocação, né? Crismado também, é necessário que seja crismado, tenha plenitude da efusão do Espírito Santo, batismo, crisma e a vocação, claro, né? Tem outros elementos internos, né? Reta intenção, obediência ao bispo, mas enquanto necessidade é que seja batizado e crismado. Muito bem, vamos aqui aos alguns textos bíblicos sobre a ordem. Marcos 3, 13 e 15, subiu ao monte, chamou para si aqueles que ele quis e vieram com ele. Os nomeou 12 para que estivessem com eles, mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Mateus 16, 18, eu também te digo, tu és pedra, sobre esta pedra ficará a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, dado a ele o poder petrino. Timóteo, não desprezeis o dom que há em ti, do qual foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero, falando do bispo de Esmirna, Timóteo. Depois, a ele mesmo, dizendo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. E na segunda carta, mesmo bispo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos. Muito bem. E vamos parar de interromper essa... Eu não sei se estavam vendo, mas eu estava tentando partilhar o texto sacramentário, né? E eu quero agora partilhar este texto que é o documento que eu mandei para vocês, né? Documento que eu mandei para vocês sobre as anotações das aulas de hoje. Então, assim pudesse ficar, se alguém não imprimiu o documento, pudéssemos ir lendo juntos este documento. Então, a ordem que seguiremos nesta aula é uma pequena introdução, que será a oração da ordem sacerdotal, os ritos de ordenação do bispo, sacerdote e diácono, muito brevemente, e aqui entraremos no que interessa: Escritura, Antigo e Novo Testamento, a tradição, que é bem cumprida, o período apostólico, Idade Média, concílios e documentos papais, e finalmente, muito mais, também brevemente, algumas linhas sistemáticas, cristológica e eclesiológica. Então, vamos dar uma olhada na oração sacerdotal. Eu coloquei alguns quadros de texto para organizar esta leitura. Então, primeiramente, abrimos a oração com uma invocação. Assiste-nos, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, das quais... que dais crescimento e vigor todas as coisas, e, para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Então, fazemos uma invocação e uma introdução a este momento. Depois, temos uma primeira anamnese. O que é anamnese? Uma recordação, né? O texto tem 3 anamneses, e ela vai ser bem específica de cada um desses momentos. As 3 orações consagratórias, seja do diácono, do padre e do bispo, faz uma anamnese própria, mas as 3 fazem ela porque é uma ligação com o Antigo Testamento, né? Lemos, já no Antigo Testamento,
em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos. Lembrem-se da importância contra Lutero e todos eles, que eles não são instituição eclesiástica, mas divina. De modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto comunicastes a 70 homens prudentes, o Espírito dado a Moisés, que, com o auxílio deles, pode mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço do sacerdote, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram obra dos bens futuros. Desculpa aí a escrita. Obra dos bens futuros. Depois de comentar o Antigo Testamento, de fazer essa anamnese, essa recordação do que foi lhe dado a Moisés, a Arão e, interessante, aos filhos de Arão, né? Vamos agora à plenitude dos tempos, o Novo Testamento. Na plenitude dos tempos, de fato, Pai Santo, enviastes ao mundo vosso Filho Jesus Cristo, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz como hóstia pura e fez os seus apóstolos santificados na verdade, participantes de sua missão, e lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra de salvação. E aqui temos a missão apostólica. Jesus vem a realizar a obra salvadora e dá continuidade nos seus apóstolos. De modo geral, podemos dizer, na sua obra consagratória, nos seus sacramentos, né, pelos quais nós recebemos a graça, e nos seus ministros, estando agora falando especificamente dos apóstolos, né, que continuarão essa obra de salvação. Depois fazemos uma epíclese, a oração faz uma epíclese, essa efusão do Espírito Santo, ok? Nesta consagração ou ordenação. Concedei também agora a nossa fraqueza, este colaborador de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Santo, constitui este vosso servo na dignidade de presbítero. No caso, eu peguei a oração do Padre. Renovai em seu coração o espírito de santidade, obtenha ele, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Feito isto, vem algumas intercessões, deveres, né? Anúncio, santificação e governar, mas em tudo unido com o bispo. Ele faz 3 anúncios, esses mesmos 3, mas eles iniciam dizendo unido a nós, de alguma forma, bispos. Lemos: seja ele cooperador zeloso da nossa ordem episcopal. Então, no bispo, eu, no caso, bispo, né, que está ordenando eles, para que as palavras do evangelho, caindo nos corações humanos através da sua pregação, então um anúncio, né, um ensinamento, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Segunda, seja ele juntamente conosco, bispos, fiel dispensador dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, obviamente o batismo, e em geral dos sacramentos. Então, santificar, porque os sacramentos nos trazem graça. Ganhe novas forças do vosso altar, a Eucaristia. Os pecadores sejam reconciliados à penitência e os enfermos se reanimem, unção dos enfermos. Então, temos aqui os seus deveres como sacerdote: pregar, sacramentos, santificar, e finalmente, esteja ele sempre unido a nós, bispos,
né? Plenitude do sacramento. Senhor, para implorar vossa misericórdia em favor do povo, a ele confiado, em favor de todo mundo, a ele confiado, então, que ele terá que governar. Assim, todas as nações reunidas em Cristo se convertam em um só povo pela consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esta oração, o bispo a diz, estendendo as mãos sobre os candidatos. Então, é assim como inicia esta oração. Esta oração é muito rica, como coloquei do lado esquerdo, coloquei alguns quadrinhos, né, que possam ir especificando essas partes da oração, né? Às vezes pode ser uma oração talvez um pouco comprida ou alguma coisa, mas ele vai colocando essa estrutura: anamnesis, ligação com o Antigo Testamento, depois uma plenitude dos tempos, Jesus Cristo, depois a efusão do Espírito Santo, que é o que está se pedindo para eles, a consagração, a ordenação, e finalmente a intercessão, os seus 3 deveres como sacerdote e em unidade com o bispo. Ok. Então, alguma anotação sobre este momento? Interessante, né? Aqui, o sacerdócio. Esta anamnesis, né, que se faz sobre o Antigo Testamento, artífice da dignidade humana. Então, já se fala desde uma obra da criação, não apenas como uma instituição dos quais os padres devem fazer uso, mas já vem faz um anúncio desde a criação humana. Para formar um povo sacerdotal. Interessante. Lembram que no batismo a gente falou sobre o sacerdócio comum? Só que não foi tão desenvolvido na Idade Média, mas é mais próximo a nós do Concílio Vaticano II. Então, é importante porque no início o povo de Israel tinha plena consciência de ser o povo escolhido. Nós somos um povo sacerdotal, somos um povo real, um povo escolhido. Então, para formar um povo escolhido, buscar dentre eles dispensadores da sua graça. Então, nessa anamnese vai trazendo toda essa realidade de povo escolhido. Temos depois uma segunda anamnese, existes partícipes os filhos de Arão. Então, lembremos, Moisés é aquele escolhido por Deus para libertar o seu povo. Mas depois dele, os sacerdotes, os anciãos já estavam presentes, mas é Arão que é colocado à frente do culto divino, né? E os filhos de Arão. Mesmo assim, Moisés também é servido de 70 anciãos que possam lhe ajudar, né? Então, é interessante como, a partir deste texto bíblico, especialmente na narração do Êxodo de Moisés, depois virem outros textos, Deuteronômio também anunciará, Levítico especialmente, que é o livro do povo levita, né? Do culto, da expiação, do holocausto, enfim, mencionará a importância da ordem levítica, da família levítica, em relação ao culto divino. E Arão, né, especialmente. Então, vai trazendo esta anamnese e, finalmente, apóstolo e pontífice, o sacerdote que está nesta articulação trinitária, né, mas que ajuda, trinitária por quê? Porque temos, em algum momento da história, veremos se faz esta relação com as pessoas divinas. Assim como está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, teríamos essas 3 ordens de diácono, sacerdote e bispo, né? Mas em uma unidade. A teologia foi conversando e foi falando sobre a importância de cada um desses momentos. Assim chegamos à parte da epíclese com 4 petições. Ele pertence ao presbiterado, é uma renovação e uma efusão do Espírito Santo nele, conferir o 2º grau do sacerdócio e, finalmente, que seja exemplo de boa vida para os fiéis, de bom testemunho para os fiéis. E depois virão as intercessões com os seus deveres e com esses 3 munera de ensinar, o anúncio, governar e santificar.
que em latim se diz munus docendi, de ensinar, doceo, vem do grego, docendi, o dom de ensinar, o dever de ensinar. Munus sanctificandi, a obrigação, o dom de santificar, aí vem os sacramentos e a oração mesmo. E munus regendi, que será de governar juntamente com o bispo. Vou de novamente condividir a página, aqui a folha, e entramos então na parte de estrutura da ordenação. Brevemente, temos 3 partes, estou falando apenas do rito da ordenação, depois da homilia e até um pouco antes do ofertório. Então temos esta introdução, na qual se faz uma chamada, né? Apresentem-se aqueles que serão ordenados, e começam a ser chamados. Depois dessa chamada, quantos sejam vários, né? Vai sendo nomeado um por um, a qual ele responde presente. Apresenta o bispo ordenante, o padre, o sacerdote que estiver apresentando eles, que esteja chamando eles, né? Havendo aquela pergunta famosa, sabe se são dignos? Aí todos os candidatos morremos de medo. Ai, meu pai do céu. Digno não sou, mas estou aqui, né? Depois vem a eleição, o bispo aceita estes irmãos, estes homens escolhidos, como eleitos para fazer parte da eleição. Vem as promessas que o candidato promete diante de Deus e da comunidade reunida, né? E uma vez que ele promete tudo aquilo, pedimos a intercessão divina. Aí a famosa parte no qual o sacerdote ou o candidato se postra e se canta a ladainha dos santos pedindo intercessão. Terminado essa primeira parte, vem o rito central, que é a ordenação mesma, no qual consta de 2 partes, que é a matéria e a forma do sacramento, a imposição de mãos, a efusão do Espírito Santo, por parte do bispo consacrante, ordenante, e depois a oração de ordenação, que a gente acabou de rezar, ou de ler, que corresponde ao presbítero, mas o bispo tem uma própria, o diácono tem uma própria. E depois vem os ritos explicativos, né? Que é a vestição, no qual o diácono tira a estola de diácono e colocando a de padre, a unção das mãos. Algumas pessoas, pode-se pensar que é um momento que unge as mãos, que agora que está sendo padre, porque está consagrando as mãos. Não, são ritos explicativos, né? Então, em virtude de que ele ter o poder de consagrar essas mãos, serão ungidas para o serviço divino, etc. E o abraço da paz, nos quais também mostra esta unidade com o bispo, que ele é introduzido ao clero, depois de ser diácono, ao clero do presbítero, que é um ajudante do bispo para realizar a missão da igreja local. E, terminado este momento, inicia-se dentro da missa o momento do ofertório. Parênteses, não coloquei aqui, mas também podem aí acrescentar nas suas anotações, importante, muito importante, pena não escrevi, a entrega do cálice e da patena. Importantíssimo. A entrega do cálice e da patena. Em algum momento, o padre já totalmente vestido, já colocado a unção das mãos, ele se ajoelha diante do bispo, e o bispo entrega o cálice para ele e reza uma oração. Entrega a patena e reza uma oração. Por que é muito importante? Porque na história do desenvolvimento do sacramento, se colocou este momento da entrega do cálice e da patena como o momento no qual ele se converte em padre. Nunca, pelo que se sabe da história, né? Não, os outros momentos não estão ausentes, mas era como um momento, a matéria, vamos chamá-lo assim, não imposição das mãos, mas a matéria era o momento que se entrega o cálice e a patena. Por quê? Porque o padre era em vista de quê? Qual era a função do padre? Consagrar. Então, era um momento que estava ali entregando um instrumento de consagração, o cálice e a patena. Então, visto que o padre era para consagrar, esse momento era o momento próprio que eles, a matéria, que eles se converte em padre, né? Se é ordenado padre. Mas depois,
retornou à imposição das mãos. Mas ele é apenas é um rito explicativo, no qual ele entrega e o bispo reza uma oração, toma consciência do dom que farás, oferece o sacrifício diário, enfim. Não lembro de cabeça a oração, mas é mais ou menos assim, né? De tomar consciência do que faremos, de rezar com fé o que viveremos e de ensinar com a própria vida. Vamos agora na parte da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. O que temos aqui? Primeiro que nada, no Novo Testamento não se indica os apóstolos como sacerdotes. Também não se fala de Jesus como sacerdote. No Novo Testamento, Jesus recebe muitos títulos: Rabi, mestre, Messias, filho do homem, mas não se lhe chama como sacerdote. Mas, todavia, se percebe claramente que Jesus se distingue muito bem do sacerdócio judaico. É um sacerdócio bem diferenciado. E é o que a carta aos Hebreus declara. Tem um bispo que se chama Antoine Vanois, que ele é um experto na carta aos Hebreus, e ele, vários dos seus livros tem por título isto: A Novidade do Sacerdócio de Cristo à luz da carta aos Hebreus. Então, em relação ao Antigo Testamento e Novo Testamento, é clara, e veremos como. Mas como que vai entendida? Jesus não é nomeado sacerdote, embora ele está estabelecendo um novo sacerdócio. E, em parte, isso faz sentido e é bom que não se entenda como uma espécie de transformação daquilo que já estava, mas Jesus institui, de fato, uma nova forma de sacerdócio cultual, um pontífice entre Deus e os homens. Mas tudo que era Antigo Testamento continua presente. Por isso, o início da oração consagratória faz uma anamnese. Aquilo que no Antigo Testamento estava presente. E aqui faz um chamado de novo àquilo que Santo Agostinho falava, né? O Novo Testamento lateja no Antigo Testamento e o Antigo Testamento se faz palese no Novo Testamento, né? Novus in vetere latet, antigos ou vetus, e novus patet, como dizem em latim. Então, Jesus é sacerdote, pois se oferece a si mesmo, dá a vida por nós, mas em outro sentido não é nem os discípulos. Então, vamos ver como que se entende essa relação. Que coisa se toma do sacerdócio do Antigo Testamento? Oi, padre, o áudio está baixo. Opa. Alô? Melhorou? Um pouquinho? Então, o áudio aqui tá bom pra gente. Bom? Tá. Não sei para os demais aí, mas o áudio tá saindo muito bem. Alô, alô, alô? Alô? Ok. Aqui está mencionando que está com as... Perfeito. Ok. Vamos continuar então. Já aproximei um pouco mais da boca, então espero ajude isto. Continuamos aqui. Ok. Então, Jesus é nomeado sacerdote no livro da Carta aos Hebreus. Ele é o único e sumo eterno sacerdote. O que significa sacerdote? Então, vamos no Antigo Testamento, tem muitos citações bíblicas sobre sacerdotes. Fui colocando aqui todas, né? Aí já tem os documentos por escrito. Por exemplo, sacerdote no grego se diz hiereus. Eu coloquei aqui na transliteração ou transcrita, como seria no nosso texto, hiereus. Esse é o termo grego para sacerdote. Quando lemos, por exemplo, em 2 dos Reis 10 ou 19, se diz ou se chama aqueles servidores de Baal sacerdotes, né? Chama os sacerdotes de Baal para que façam o culto e blá blá blá. Em Jeremias 48:7 também se lhe chama aos servidores de Camuz, o Deus, né? Como sacerdotes, literalmente. Depois, em 1 Samuel 5:5 também
deste deus Dagon, também chama eles de sacerdote. Então, é um termo antigo, né? Como aquele que está ao culto divino. Uhum. Então, a história do sacerdócio no Antigo Testamento não é retilínea, não é clara, perfeita, mas segue um caminho também de crescimento em diversos momentos. Na época patriarcal, não temos um sacerdócio institucional. Os ritos de culto, especialmente o sacrifício, o faz a cabeça da família, né? Lembremos como Abraão, Isaac, Jacó, eles quando encontravam uma manifestação divina, uma epifania, uma teofania, eles montavam e faziam um altar e ali davam graças a Deus, né? Lembra aquela cidade de Betel, que significa a casa de Deus, né? Porque aí ele, se não lembro mal, Jacó tem aquela teofania e ele coloca aí este altar para dar graça a Deus. Então, era feito este culto pela cabeça da família. Os patriarcas que fizeram altares e ofereciam sacrifícios de tipo familiar. Então, o primeiro a ser nomeado é Arão, mas quem consagra ele é Moisés, que não era sacerdote, stricte dictum, nomeado sacerdote. Aqui vou abrir um parênteses, porque temos o Salmo 110, que nomeia, e chegará um pouco depois, não sei, um momento, o sacerdote Melquisedeque, né? Em algumas traduções coloca como sacerdote segundo o sacerdote Melquisedeque, e outro diz tu és sacerdote in eterno, segundo a ordem do rei Melquisedeque. É interessante Melquisedeque que abençoa Abraão, porque ele não tem uma genealogia anterior, ele só aparece. Então, como aquele sacerdote que serve o povo, culta a Deus, mas que não tem uma linhagem anterior, né? Diferente do, por exemplo, Arão, que ele é nomeado ao culto divino. Continuamos. O termo ordem, em concreto, sacerdotal, introduz Tertuliano na linguagem teológica. Já estamos no início da patrística. Tertuliano é dos anos, não danos, não, anos, mais ou menos 155 a 220. Influenciado pela tradução latina do Salmo 110. Olha, está aqui. Tu és sacerdote para sempre a maneira de Melquisedeque. E outros colocam segundo a ordem de Melquisedeque, né? Eu coloquei do jeito que eu tenho ele aqui da minha Bíblia, da Canção Nova, tradução da CNBB. Tertuliano também foi aquele que introduz o termo sacramentum, quando está falando dos sacramentos em geral. Sacramentum, como aquele caminho, aquele veículo de graça, certo? Então, ele é importante o Tertuliano. O termo ordo também corresponde a uma organização civil do povo romano, pois eles tinham a plebs, que era o povo, o vulgo, as pessoas, e também tinha a ordem senatórios dos senadores, e a ordem equestre, que era dos militares. Então, que são cidadãos todos eles, que são colocados numa ordem específica para fazer valer ou garantir o governo da cidade, que eram senadores, a parte política e a parte militar. Aí foi natural acrescentar uma ordo ecclesiasticus, uma ordem episcoporum, presbiterorum e diaconorum, nomeados ordines em conjunto. E aí veio a palavra também ordenação, que também se utilizava para esses senadores ou a ordo equestre, certo? Para cargos públicos que eram instituídos ou quando eram assumidos num ordo dessa classe. Mas além do termo utilizado, precisa-se aprofundar na novidade do sacerdócio de Cristo como único e eterno sacerdote. Então, sacerdote, um termo muito antigo, do Antigo Testamento, que era sempre utilizado com aquele que estava ao culto divino, ao culto dos deuses, até nos povos pagãos, né? Que Deus manda ao Israel não se misturar com eles e não dar culto àqueles deuses, etc. Mas eles também eram chamados de sacerdotes. O tema de ordem veio posteriormente, já em uma época mais romana. Povo sacerdotal. Importante, o que
o início da anamnesis também evidencia na parte de Êxodo 19, 3 a 6, o Deuteronômio 26 a 19. Traz este conceito de povo sacerdotal, de povo consagrado a Deus, povo separado para Ele. É um povo sacerdotal, porque seu Deus é o seu rei. E isso cresce na consciência do povo. Somos uma nação santa, somos uma nação escolhida. E dentro do povo escolhido encontramos a família de Levi, a classe sacerdotal no povo sacerdotal. É interessante. Todos somos um povo escolhido, todos somos um povo sacerdotal, mas tem essa família de Levi. Quando teve a distribuição das terras, Levi não lhe foi dada uma terra, pois a herança dele era o Senhor, ou foi o Senhor. Ele se dedicava só ao culto divino e os demais ajudariam a manter e suster a família de Levi, a tribo de Levi. Né? Essa classe é ao serviço de todo o povo, né? O sacerdócio levítico, para servir, ajudar a identidade sacerdotal do povo. Então vejam como esse conceito sacerdotal está dentro do povo todo, mas também dentro dessa família levítica. Ezequiel 44, 6, 14. Deus castiga os levitas por terem sido infiéis, por não terem ajudado ao povo no momento da idolatria, de não se aproximarem a ele. Agora, só servirão na porta do santuário, não exercerão como sacerdotes e apenas farão os serviços que no templo se faz. Ou seja, eles ficariam como guardiões, porque eles foram infiéis a esse serviço próprio de sacerdote, de oferecer os sacrifícios, etc. Então Deus castiga eles aí no Ezequiel 44. Continua um pouquinho depois, 15 e 31, a responsabilidade dos filhos de Sadoc, entre parênteses tinha os filhos de Arão, não fica claro, né? Mas eles são os que farão os serviços verdadeiramente sacerdotais. Então é interessante como já lá atrás este povo, essa família sacerdotal é castigada por Deus, deixa do lado para, sim, ficar ao redor do templo, porque era essa a sua herança, mas os serviços verdadeiramente sacerdotais e sacrifícios é entregue aos filhos de Sadoc, entre parênteses, Arão. No livro dos Números, diz, entreguei aos levitas a Arão e aos seus filhos como doação do parte dos israelitas, para atuarem nas funções litúrgicas dos israelitas na tenda do encontro, e por eles fizerem expiação. Arão é constituído como sacerdote e a família dos levitas colocados ao serviço dele. Então, já que é uma mudança dentro do mesmo povo de Israel, uma consciência maior. Ser uma família levítica, mesmo assim, agora é Arão e a sua família que farão o serviço de sacerdote. Ai, meu pai do céu. Temos 45 minutos. Deuteronômio 10 ao 8. Foi nesse momento, tempo que o Senhor designou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar na sua presença, servi-lo e abençoar em seu nome, o que ela continua fazendo sempre. Isso aqui retornaremos, abençoar. Por isso Levi não teve parte na herança, lembra? Em seus irmãos, porque o Senhor mesmo é o seu patrimônio, como lhe prometeu o Senhor teu Deus. Deuteronômio, né? Está lembrando? Deuteronômio significa deuteros nomos, segunda lei, ou outras leis, né? O trabalho do sacerdócio levítico era estar diante do Senhor e oferecer então os permissos dos frutos dos animais, a presença dos primogênitos ao Senhor, agradar ao Senhor para interceder pelo povo. E 2, abençoar Israel no nome do Senhor. Transmitir a bênção do Senhor, pois se está levando a oferenda, é porque o povo está pedindo algo, que era a bênção do Senhor. Esse sacerdote abençoa e Deus abençoa. Profetas, culto e sacerdotes. O sacerdote é o especialista nas coisas que respeitam a Deus, diz a carta aos Hebreus, capítulo 4. Mas o povo se comporta coerente com essa consagração de Deus. Então os profetas denunciam, acusam, seja sacerdotes, pessoas, o povo, pessoas, por exemplo, os reis, ou o povo mesmo, denuncia que o culto ao Senhor não é mais autêntico. Os profetas pronunciam a palavra de Deus. Não tem, com palavra profeta ou profecia, não tem nada a ver com predizer o futuro ou coisas do estilo. São aqueles que levam a palavra de Deus até seu povo.
Ai, Jesus. Aqui temos alguns textos no quais esses profetas denunciam isto, né? Vamos ler a primeira. Detesto as suas festas solenes, não me agradam as suas reuniões sagradas. Não denuncia, os profetas não denunciam o culto em si mesmo, mas atitudes, pois a justiça e o direito não estão presentes neles, né? Aqueles que estão fazendo os sacrifícios, né? Jeremias 7, 3 ao 15, melhorai vossa conduta e vossas práticas, e vos farei repousar sempre neste lugar. Como é isso? Roubar, assassinar, seguir outros deuses, e depois entrardes e vos colocardes diante de mim, nesta casa consagrada ao meu nome, e dizer, estamos salvos, para continuardes cometendo todas essas vergonhas? Esse texto de Jeremias 3,15, ele vai narrando muito isso, no qual Deus vai acusando através do profeta as atitudes dos israelitas. Aos sacerdotes também desceu a lenha em algum momento. Levítico 21, por exemplo, deve ser alguém que guie, que seja santo, que não estavam fazendo isso. Oséias 4 ou 5, contra ti, sacerdote, faço a minha acusação. As conclusões, então, temos um povo sacerdotal. No povo se encontram sacerdotes chamados os levitas, que servem a Deus ao culto e que abençoam o povo de Israel. Os profetas denunciam os desvios, seja do povo quanto dos sacerdotes, e o sacerdote Arão é feito e colocado, e seus filhos, para fazerem os serviços verdadeiramente sacerdotais, que eram os sacrifícios e as expiações, né? Aqui coloquei nesta intersecção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, este texto, né, do Santo Agostinho. In vetere novum, está escrito errado, desculpe, in vetere novum latet, no antigo, no velho, lateja o Novo Testamento, e no Novo Testamento, padece, está presente, se evidencia o antigo. A carta aos Hebreus quer ver a novidade do sacerdócio de Cristo, mas sem ignorar o Antigo Testamento. E aqui temos todas essas citações nas quais faz esta relação. 45 minutos, vamos lá. Novo Testamento, a comunidade da igreja nascente. Se constituem vários ministérios, e Paulo parte do fato que vários estão recebendo esses diversos ministérios, mas há um só Espírito e todos eles estão ao serviço da comunidade. 1 Coríntios 12, 11 ao 14. Há comunidades diversas, naquelas judeu-cristãos, são governadas pelo colégio de anciãos, eles colocam este modo sinagogal, esses presbiteros, anciões, desculpa português, aquele modelo sinagogal, né? No ambiente helenístico é grego, né? Pagão cristão, não tem presbítero, mas tem um modelo mais dos que guardam a cidade, aqueles episcopos, também. Então começa a aparecer certos nomes que para hoje, para nós, são normais, mas no início da igreja nascente foram se introduzindo. Então, esses episcopos governavam de maneira colegial. Temos aí em Filipenses 1:1, no início. Nas cartas pastorais se nota o desejo de cuidar pela boa doutrina. Aqui a carta a Tito, no início do capítulo 2, São Paulo fala para ele, cuidado e se garanta de as pessoas da tua comunidade serem doutrinadas na boa doutrina. Então, nas comunidades judeu-cristãs, especialmente em Jerusalém, temos os 12, os presbíteros, os diáconos, aqueles 7 que foram escolhidos de reta conduta para que fossem a serviço da comunidade, pois eles, os apóstolos, não se dedicassem às coisas organizativas. E o povo pagão cristão, temos episcopos e diáconos também. Os apóstolos impuseram as mãos nos 7 homens de retidão para ajudarem os apóstolos a servir a comunidade, constituindo eles ministros. Serviço da caridade, visitam as igrejas. Paulo e Barnabé assinam em cada igreja ancião ou anciões presbiteroi. E depois de rezar e jejuar, os confiaram ao Senhor. Atos 14, 23. Então, ao momento de ir
fundando as igrejas, vão deixando também esses ministros nas igrejas para poderem continuar esta obra. Paulo diz a Timóteo, enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Olha, os munus docendi, né? O dom de anunciar, de pregar. Não negligencies o carisma que está em ti, que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Então, pergunta, ele é um diácono? Ele é um episcopo? Ele é um presbítero? Porque foi lhe colocado e lhe impuseram as mãos. Então, estamos falando de igreja nascente. A gente entende que ele é um bispo, ao modo que hoje entendemos um bispo, certo? Mas Paulo está ainda ensinando ele, acompanhando ele. Não se tem uma diferenciação tão clara, mas sim na base da reflexão católica, se desenvolve nos primeiros padres da igreja. E aqui entramos o sacramento no magistério da igreja, mais do que magistério da igreja, no início da patrística. Okay? O que nos vai ajudar a caminhar junto na história é São Inácio de Antioquia, mais ou menos no ano 107. Dele se conservam 7 cartas, mas uma das quais se fala claramente das 3 ordens ministeriais. É a primeira constatação clara do modelo dos 3. O bispo, a igreja local, o presbítero, em união com seu bispo e conselheiros, e os diáconos, ao serviço da comunidade e do bispo. Está claramente anunciado aqui, nós estamos falando do primeiro século, 107, né? Como se chegou a essa concepção, não se sabe claramente, né? Ele esquece igrejas de Ásia, mas não fala nada de Roma, por exemplo. São Inácio escreve a São Policarpo e exorta a se preocupar com a unidade que deve reinar. As ideias que manifesta na carta são sobre o fundamento da unidade em Deus, que ele é trinitário. Busca o fundamento não como uma instituição, mas como um fundamento místico, em profundidade, uma vida trinitária. Os bispos, presbíteros e os diáconos são colocados em relação às pessoas divinas, mas também convida a se colocarem a um modo de unidade, assim como os apóstolos. Temos 2 cartas, eu repassei um pouquinho nelas, de São Inácio de Antioquia. Um aos membros da igreja de Filadélfia e outro aos magnésios. E neles vai dizendo algumas expressões, né? Do fundamento trinitário passa ao fundamento eucarístico, muito importante. A Eucaristia é sinal e causa de unidade. Não façam nada fora ou sem o bispo. Se preocupem de ter primeiro a Eucaristia. Fora a comunhão com o bispo, não existe unidade, portanto, não existe comunidade. Olha o que fala aos membros da igreja em Filadélfia. A consciência clara da unidade, do bispo como presidente, não presidente, como que está presidindo a comunidade, está à frente da comunidade. Em algum momento dirá cada cidade seu bispo. Né? Uma reflexão que desde o início tem aquela consciência como de igreja local, mas em unidade. É muito interessante isso. Essa unidade que remete à Trindade. Ou, como diz aqui em cima, a unidade dos apóstolos. Né? A comunhão tem essas 2 expressões, a concórdia, expressada na obediência, submissão comunitária ou ministerial, e o monoepiscopado, olha aqui, um bispo para cada cidade, para cada igreja da Ásia Menor. É claro que tem a sua diversidade, mas busca a unidade em todas elas. Qual seria essa diversidade? Comunidades judeo-cristãs ou helenísticas, pagãs, né, que vem do paganismo. A sucessão apostólica não fica clara em Santo Inácio, não é mencionada a sucessão, mas nele se encontra claramente as 3 ordens. Não menciona nem a imposição das mãos ou alguma coisa semelhante. Então, assim, recorremos a São Hipólito, que é bispo de Roma, um pouco mais adiante da história. Santo Hipólito, quando a gente estudou o batismo, é aquele que também deixou escrito o rito por inteiro do batismo, e era muito como nós temos hoje em dia, nessa transmissão e tradição apostólica. Então, ele também vai nos acompanhar nesta parte do sacramento do sacerdócio. Santo Hipólito, para o bispo, presbítero e diácono, está prevista uma imposição de mãos. Está escrito aqui por Santo Hipólito. De uma forma litúrgico-sacramental.
tinha outros ritos de outros ministérios que não se previa uma imposição de mãos. Por exemplo, de leitor, de subdiácono, e outros, por exemplo, um pouco mais adiante na história, a tonsura dos abades, dos monges. Tinha ritos também litúrgicos sacramentais, mas não com imposição de mãos. E sacramentais também não, modo dos sacramentos que infunde uma graça específica, mas veremos lá no final das nossas aulas a forma que nós fazemos a bênção, por exemplo, dos alimentos, a sal exorcizada, a bênção da água, etc. Sacramentais. Bispo, ele é escolhido e aclamado pelo povo. Aqui me vem na cabeça Santo... ai, agora fugiu. O mestre de Santo Agostinho. Se me vem na cabeça. Ele era um advogado e que foi aclamado pelo povo para ser o bispo da cidade, né? Então, mas era ordenado no domingo, tinha imposição de mãos por outros bispos e bispos presentes, os presbíteros, e o povo assiste e na oração, um só bispo impondo as mãos e a comunidade em oração. Ambrósio, Santo Ambrósio, pronto, é o mestre de Santo Agostinho. Santo Ambrósio foi escolhido e aclamado pelo povo quando faleceu o bispo de Milão. Aí todo mundo aclamou pelo Santo Ambrósio, pelo Ambrósio, né? Pelo João Ambrósio. Bom, Ambrósio bispo, Ambrósio, segundo conta a lenda, né? Que alguém da multidão gritou Ambrósio bispo, e todo mundo começou a aclamar ele e tal. E aí ele foi ordenado. E ele teve que ser ordenado tudo, né? Assim, os passos, mas logo em seguida para ser bispo da cidade, Santo Ambrósio, grande santo de Milão. A oração, lembra da obra de Deus, Pai, a invocação do Espírito Santo, menciona as obrigações do bispo. Isso tudo na carta e no escrito de Santo Hipólito. Apacentar as ovelhas, então um governo, exercício da dignidade sacerdotal, já temos uma plenitude. Oferecer dons da igreja, Eucaristia e culto, santificar, perdoar os pecados, manchando o espírito e pureza de coração, sacerdócio comum e de batizado. As lacunas sobre essa sucessão apostólica. Se falou de como que se é bispo, né? Santo Inácio não falou. Santo Inácio só declarou que já existiam esses 3 degraus. Então fica claro que desde o início da igreja existe a consciência clara e nítida desses 3 graus, vamos chamá-los assim: diácono, presbítero e o bispo. Mas ele não fala da sucessão, de como que se faz bispo. Aí Santo Hipólito fala. Mas ele não fala da sucessão apostólica. Ainda. Mas se fala sim do munus orandi, de rezar, munus regendi, de governar, e do munus ducendi, não está escrito aqui, explícito. Depois vem os presbíteros, a oração do bispo, que ordena como imposição de mãos, se funda a graça sobre o sacerdotal, etc. Ajuda a governar ao povo com a oração, com um coração puro. O bispo tem a responsabilidade, ajudado pelos seus presbíteros, de novo, uma unidade claramente anunciada, né? E, ao momento, não se fala de celebrar a Eucaristia para os presbíteros, pois na época constantinana, no início, são poucos os sacerdotes e a comunidade em geral. Então, quem celebra é o bispo, e os presbíteros participam. Entre aspas, diríamos hoje, concelebram. Depois, quando o número cresce, então, eles terão a obrigação de celebrar a Eucaristia e se fará nomeação dessa unidade eucarística. O diácono tem as orações com imposição de mãos, não nenhum sacerdócio ao modo do presbítero ou do bispo, mas está ao serviço da comunidade e do bispo. Mas tem a imposição de mãos. E isso é muito importante, porque é a matéria da ordenação, né, junto com as suas orações. A oração concede ao Espírito Santo a graça, o zelo, a diligência, o serviço da igreja, por essa devida forma irrepreensível, enfim. O bispo é o titular do ministério da igreja e o presbítero e o diácono, em modo diverso, ajudam ao bispo, exercitando-se de uma forma colegial e em sucessão. A administração do ministério pela imposição de mãos é um ato sacramental, portanto, confere uma graça. Efficium quod significant. A gente tinha falado isso na parte dos sacramentos. Realizam aquilo que significam, né?
Se eles estão conferindo uma graça, eles estão impondo as mãos para ordenar ele um diácono com aquelas próprias obrigações enquanto ordenado, então essa ordenação está fazendo aquilo, justo aquilo. Idade Média. Ai, meu pode ser. Vamos lá. Meia hora. Na patrística existem 3 ordens: episcopos, presbíteros e diáconos. E tudo era centrado no bispo, era o sacramental. Na Idade Média muda um pouco, isso na patrística, na Idade Média muda um pouco essa perspectiva. Agora se centra na Eucaristia, no ordo sacerdotalis, naquele potestas in corpus Christi. Desde São Tomás de Aquino até o Concílio Vaticano II, passa por uma série de transformações e desenvolvimento na compreensão do sacerdócio. Mas nesses dois passa quase um milênio. Então, o que aconteceu no meio? Como que se entende essa relação entre esses 3 ordens, né? Veremos que até a matéria vai mudar um pouquinho. Pontos firmes é que a perspectiva da tríade da patrística permanece: bispo, padre, diácono. E a visão não sacramental do episcopado, atenção, não era visto como um sacramento, porque a plenitude estava no bispo, certo? Aí depois passou a uma ordo sacramentalis. Então o bispo era apenas uma consagração e não uma ordenação. Mas isso retornará a seu valor próprio de sacramento. Todos os sacramentos se ordenam e têm plenitude na Eucaristia. Terça parte da Suma Teológica, na questão, na pergunta 65. Né? Em geral, Santo Tomás vai abordar todos os sacramentos a partir da questão 60 da terceira parte da Suma de Teologia. Né? Um momento essencial, olhem aqui, o momento da consagração é no momento da entrega do cálice e da patena, porque um sacerdote é para consagrar. Também tem o óleo, tem a oração, tem a posição das mãos, conferem uma ordem, introduzem e pertencem a essa ordem, etc. Mas se entendia que essa entrega do cálice e da patena era um momento da consagração. Por isso o episcopado não é um sacramento, segundo a Idade Média. Porque ele já recebeu na ordem sacerdotal o poder de consagrar. Então o padre era para consagrar e administrar sacramentos, pronto. O bispo teria mais o quê? Então o bispo vai ter uma plenitude jurisdicional, que provém da igreja e não de Deus. Não representa um a mais em relação ao sacramento, mas sim em função do que ele vai fazer na igreja. Já tendo essa potestas consecrandi, de poder consagrar o pão e o vinho, então se acrescenta apenas uma potestas pastoralis. Entendeu? Então, o que eles vão pensar na Idade Média é esse acréscimo jurisdicional, não tanto sacramental, mas veremos depois que vai mudar também isto. Vamos crescer esse entendimento de ordem. A ordem sacerdotal como sacramento, intervenção divina, recebe então a potestade de consagrar, de ordem, em vista a potestade de consagrar, potestas consecrandi, e encaminhado ao verdadeiro corpo de Cristo. A missão canônica, o que significa isto? A potestade da igreja recebe da potestade jurisdicional, que visa a potestade pastoral encaminhada ao corpo místico de Cristo. Então, essa potestade jurisdicional torna possível e ilícito os outros atos ministeriais. Um sacerdote, então, não pode desenvolver a sua missão de pároco, exemplo, até o bispo não dar ela, que hoje também em dia se conserva assim. Como eu comentei lá nos sacramentos, né? Eu sou sacerdote, eu posso fazer, por exemplo, o sacramento da confissão, mas eu preciso ter essa permissão da parte do bispo, como sacerdote, e como sou religioso, também por parte do meu superior próprio, né? Para poder exercer o poder, eu tenho, porque confere o sacramento. Mas agora, o poder de exercitar vem de uma missão canônica. Então, no pensamento patrístico, existe uma relação com a Eucaristia, o bispo preside, ele é o principal, e existem essas 3 ordens: bispo, presbítero e diácono. No pensamento da Idade Média, também tem uma relação com a Eucaristia, mas é de quem é consagrado, não tanto do bispo, né? Não cai mais sobre isso, mas aquele consagrado. Então, sobre uma ordem sacerdotal. Concílio Vaticano II, quase um milênio depois,
a plenitude do bispo, que recebe a potestade com a consagração sacramental, e não na entrega do instrumento, né? E pelo fato de ser sacramental. Não na mais Concílio Vaticano II, repito, né? Vai pegar algumas ideias da patrística, algumas do Idade Média, e fará o seu final. Mas pode se citar desde que ele seja dado pelo Papa, no caso, né? Para o bispo, ou seja dado pelo bispo, se é um sacerdote que é ordenado. Magistério. Ai, meu pai, vamos lá. Temos. Não vai dar tempo. Meia hora. Vamos lá. Lateranense IV, 1215. Ano 1215. Este DS 802 é a referência ao livro Denzinger Meister, que é um livro que recolhe textos oficiais da Igreja, ao número 302. Diz: Et hoc utique sacramentum nemo potes conficere nisi sacerdos qui rite fuerit ordinatus. Muito importante. Tradução que está lá embaixo. Esse sacramento não pode celebrá-lo absolutamente ninguém, senão o sacerdote que tenha sido regularmente ordenado. Então, o termo-chave é sacerdos. Qual é aqui o ponto? Que voltamos naquela ideia patrística. Na Idade Média, estava falando mais de, começa a ser aquele de ordo. Agora vamos de sacerdos. Um pouquinho mais para frente, uns quantos anos a mais, temos o texto Pro Armenis, no Concílio de Florência, 1439. Aqui temos agora um DH. Não é mais um Denzinger Meister, mas agora temos um outro teólogo que se juntou com Denzinger, e agora é um Denzinger Himmermann. Mas é o mesmo sentido, é um documento oficial que reúne os documentos da Igreja. E pode citar como documento oficial, né? Ao número 1815, diz o primeiro texto magisterial que fala in persona Christi locus conficit aut sacramentum. In persona Christi confere esse sacramento. Dito, falado, locus, de falar. Ainda esse texto fala de entrega. Olha, ainda o Pro Armenis, neste ano, ainda fala de entrega do cálice e da patena, como parte da transmissão do sacramento. Posteriormente, muito depois, em 1954, o Papa Pio XII diz que não, que é a imposição das mãos. Trento, lembra do sacramento de Trento? 1545, 1563. Existe uma ruptura entre o clero e o povo na visão social. Para a visão do povo, da população, a igreja era um mosteiro, por exemplo. Muitos padres tinham lá, ou o padre que celebrava a missa e pronto. Então era como um sacerdote que não era ordenado para o povo, mas sim para si. Mas não de uma forma egoística, mas que não tinha muito essa relação. Teve uma ruptura na visão, né? Lembremos, Trento está no meio de uma reforma, a reforma protestante luterana. Anos anteriores, em Calcedônia, tinha se decretado que não podia se ordenar ninguém sem ter uma função para o povo, sem ter uma igreja, sem ser colocado numa cidade, sem pertencer a um mosteiro. Ou seja, não pode ter um sacerdote nômade, tem que ser colocado em algum lugar. Então, os padres, né, desse início medieval, tá do medieval, no ápice, eram ordenados porque sabia rezar a missa, literalmente porque sabia ler. Porque a educação não estava para todo mundo. Então, Trento põe ordem a isso. Falei, não é só que precisa ler, rezar a missa e acabou. E volta para o seu monastério, ou entra para a sua igreja, ou aquelas famílias, né? As famílias na organização medieval. Então, a família nobre tinha o seu padre para celebrar as missas da família. Então, ele só precisava ler, celebrar a missa e ponto. O resto, o resto ele vivia, né? Então diz, não, ele precisa ter um estudo geral da teologia e se fortifica a união entre sacerdote, missa e povo. Isso que Trento vem dar também. Então é importante sim a missa, o que é sacerdote e aonde que é o bispo nessa história. Os reformadores acusam a igreja e a hierarquia da igreja com seus muitos abusos. Ok, mas o ponto dos reformadores é que negam o sacerdócio como sacramento, lembram? Eles negam sacramentos, negam até a Eucaristia. Então, um padre, um sacerdote, o que ia fazer? Se a Eucaristia não é presença real, e o padre celebra e recoloca realmente
o Cristo nas formas do pão e do vinho, então o sacerdote perde todo o valor. Então a reforma protestante recusa o sacramento da ordem sacerdotal quase por lógica. Se o sacramento da ordem está em vistas da missa, vamos colocá-lo simples assim, e não tendo uma presença real na missa, então o padre perde, não tem motivo. Não tem mais um sacramento que confere uma graça, por exemplo. Não. No Novo Testamento não se fala, segundo essa doutrina protestante, certo? Lutero. No Novo Testamento não se fala do sacerdócio, e é verdade. Como o sacerdócio de Cristo é uma reflexão a partir da missão e vida de Cristo. Veremos mais na frente. Aí Lutero diz, portanto, é uma invenção da igreja e do Papa, o sacerdócio. E aí isso não é verdade, porque é um fundamento bíblico. 2. Todos somos sacerdotes e somos cristãos. Desculpa aí a escrita, se somos cristãos. E bom, mais ou menos, né? A gente falou, sim, todos participamos de um sacerdócio comum de Cristo, mas não é a mesma coisa de um sacerdócio ministerial, sacramental. É essencialmente diferente, imprime um caráter. Então aqui não é exatamente como ele está anunciando. E o sacerdócio é um ministério de quê, então? De pregação. Síntese. Todos os cristãos são igualmente sacerdotes, portanto não tem distinção entre leigo e clero. Portanto, a ordem é uma delegada da comunidade para ele pregar. A comunidade elege. Isso vira quase uma democracia, né? E aquele reconhecido como sacerdote é eleito tal sacerdote. E é respeitado assim por todos. Venham os pregadores das igrejas protestantes. Bom, não é assim, né? Vão elegendo, vão ter um conselho, vão elegendo quem faz as pregações, etc. A ordenação é uma instituição e rito humano, não divina. Bom. Aí vemos a exposição do decreto da igreja. Tem um decreto sobre a ordem, que se chama assim, do 15 de julho de 1563. No Denzinger-Himmermann, DH, nesses números, se alguém procura no Google, coloca esses nomes, Denzinger-Himmermann, vai encontrar o PDF. É só buscar dentro do PDF estes números para ver o texto tal qual, né? Tudo que estou colocando aqui. Expõe a verdadeira doutrina católica, condena os erros do seu tempo, institui o sacramento verdadeiramente, ou seja, declara que é um sacramento próprio, né? Já Trento tinha também dito isto, né? Os ministros da igreja são sucessores dos apóstolos no sacerdócio de Cristo, e conhecer, oferecer e distribuir o corpo de Cristo e perdoar os pecados como as funções dos ordenados. O sacerdócio é um sacramento, confere a graça e impõe um caráter indelével. De novo anunciado aqui. Os bispos são superiores aos sacerdotes porque ordenam, eles dão um crisma, eles fazem outras funções. Não por sacramentalidade, mas por uma hierarquia bem definida. Ainda este documento sobre a ordem, neste número do Denzinger, encontra-se ainda este pensamento. Não por sacramentalidade, mas por função. Os bispos fazem outras funções. Vamos um passo mais para frente, depois do magistério da igreja, sobre as intervenções papais. Então, temos uma carta apostólica de Leão XIII, que se chama Apostolicae Curiae, né? Sobre a ordenação anglicana, que ele a declara inválida, pois não está mais unida à Eucaristia sacramentalmente. Aí é uma diferença sobre o conceito da Eucaristia, sobre o sacramento da Eucaristia, segundo eles, que torna também não o sacerdócio católico. Seria mais direcionado ao que os protestantes falavam do que a Igreja Católica sempre tem defendido, né? Um sacramento próprio que renova a presença, traz realmente a presença de Cristo sobre o autor ao momento da consagração. E só aquele que é validamente ordenado pode fazer isto. Um pouco depois, a Constituição Sacramentum Ordinis do Papa Pio XII. O tema principal é a matéria e a forma da ordenação sacerdotal. O sinal é o mesmo para os três, a imposição das mãos. Aqui o Papa declara, afirma e deixa claro que a imposição de mãos é a matéria da ordem.
qualquer um dos três. Não a entrega do cálice da patena ou a outro símbolo. Eles permanecem no rito de forma explicativa, mas não é a matéria. Então se retorna como era na patrística, né? E se troca, modifica que o documento pro Armenis tinha indicado. Que esse documento pro Armenis tinha dito que era a entrega do cálice da patena. Santo Tomás ainda pensava também nisso lá em cima. Na Suma de Teologia, terça pars, na questão 65 ou 68, por aí, que ele fala sobre a Eucaristia, a ordem sacerdotal. Então modifica porque em 1547 teve um movimento muito forte chamado movimento patrístico bíblico, e o Papa toma também esse movimento do retorno às fontes. Olha, o microfone do senhor está falhando. Opa! Padre, o microfone do senhor está falhando para nós. Ok. Assim tá me ouvindo? Fica melhor? Alguém que possa ativar o seu áudio para me dizer se estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Fica melhor assim? Sim, está muito bom o som. Ok. Eu desconectei o microfone lapela. O senhor está ouvindo ou não? Eu estou ouvindo também. Mas aí estou com o áudio do computador mesmo. Mas tá bom. Se assim fica bom, eu continuo aqui. Não tem problema. Espero tenha melhorado. Porque a princípio o outro que lapela, aí ele... Outro que lapela, a princípio ficaria melhor, mas bom. Continuamos aqui, que faltam esses 15 minutinhos antes de chegar às linhas sistemáticas. Vamos lá. Compartilhar. Pronto. E também tem um motivo ecumênico, pois em Oriente nunca foi o momento de entrega do cálice da patena a matéria da ordenação. Okay? Então também temos esta parte. Aí temos este número 3859 do Detzinger Himmermann, que ele fala a matéria única da Sagrada é a imposição das mãos, e a forma é as orações que acompanham. A substância não se toca, em geral nunca foi tocada a substância, fica intacta. É só se mexe com o uso e a forma da validade, de modo que eles foi se criando a consciência para poder saber quando que o sujeito fica ordenado, a partir de, né, com quais sinais. Lembremos a definição geral de sacramento, né? Sinais visíveis, que conferem uma graça invisível. Então, isso foi que foi modificado, mas a substância não. E a substância é o sujeito consagrado ao Senhor, que lhe é conferido uma graça sacramental, que ele imprime um caráter próprio na alma dele, e ele tem esse potestas consecrandi, esse poder de consagrar. Também tem esses outros deveres, que será depois, na teologia, colocado nos nomes de munus, os 3 munera, munus regendi, santificandi e docendi. Se chegamos ao Concílio Vaticano II, estamos quase concluindo, nos documentos principais, que são Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática que fala sobre a hierarquia da igreja. Então, se Trento girava em torno ao conceito sacerdócio, ministério, consagratório, de serviço ao povo, o Concílio Vaticano II torna aquele conceito do sacerdócio como um dos fiéis pelo batismo por vocação em Cristo. Por isso, o Lumen Gentium é muito importante neste Concílio Vaticano II, porque ele vai trazer de novo
literalmente de novo, não como novidade, como papel essencial do leigo dentro da igreja, né? Então se dá essa brilho novamente a este sacerdócio comum dos fiéis e ao papel indiscutível do leigo dentro da igreja, além da hierarquia, que também vai se colocar firmemente no início da Lumen Gentium. Todavia, o Concílio Vaticano II faz uma leitura diferente em relação ao bispo, e é o que hoje constitui, o que hoje rege. No número da Lumen Gentium, desses números, uma sucessão apostólica, eles são sucessores dos apóstolos, com Pedro, o Papa, o seu primado. A sacramentalidade, lembram que antes diziam, não, mas ele não confere nada de especial, não confere nada de a mais, ele só dá uma potestas jurisdicional. Concílio Vaticano II decreta, diz, não, tem uma sacramentalidade própria, é um sacramento próprio o diaconado, é um sacramento próprio a ordem sacerdotal de presbítero e a de episcopo. Então, é uma ordenação episcopal, é uma ordenação sacerdotal e uma ordenação diaconal, ok? Os três dentro desta ordem sacerdotal, né? Que é o único sacerdócio de Cristo. Não é uma extensão. Todos os padres ordenados na história pertencemos, graças a Deus, ao único e eterno sacerdócio de Cristo. Trata-se também da colegialidade, não se é igreja sozinho, a colegialidade, a ministerialidade, e vai enfatizar esse tríplice munus do bispo, e se servem de ajuda dos seus padres, presbíteros e diáconos. E partindo, muito interessante, de uma reflexão teológica da igreja local. O bispo que pastoreia, que cuida, apacenta a igreja que lhe é confiada. Então, a igreja local, no outro documento, uma outra constituição dogmática, que é a Sacrosanctum Concilium, número 41, diz: o bispo deve ser considerado como o sumo sacerdote do seu rebanho, de quem deriva e depende, de algum modo, a vida dos seus fiéis em Cristo. Muito bonito. Aí continua o número 23, onde coloca esta essência do bispo em relação à igreja local, universal, a igreja católica. Vínculo de paz, como diz no final, de amor, de unidade da igreja inteira. Pontos firmes do Concílio Vaticano II. Fixa mais do que na sucessão apostólica, da qual não há dúvida, na colegialidade. São sucessores, mas não de modo individual. Com a consagração, a ordenação do bispo se torna membro do colégio, sucessor dos apóstolos, e se entende também a comunhão que deve ter com o Papa. Lumen Gentium, número 21, entende esta plenitude de ordenação que está no bispo. Ensina, porém, no Sagrado Concílio que, pela consagração episcopal, se confere a plenitude do sacramento da ordem, aquela que é chamada sumo sacerdócio e suma do sagrado ministério na tradição litúrgica e nos santos padres. Então, o Concílio Vaticano II ensina em comunhão com a tradição da igreja, com o magistério, com a tradição dos padres da igreja, colocando essa plenitude do bispo. Lá na Idade Patrística, o ênfase era especialmente do bispo, ele que tinha essa plenitude. Na Idade Média se fez mais uma ênfase nos sacerdos, na ordem, ok? Mas aqui o Concílio Vaticano II sublinha novamente isto. A consagração episcopal, juntamente com poder santificar, né, de consagrar, de sacramentos, também confere os poderes de ensinar, docendi, e de governar, regendi. Conclusão, depois o número continua, né, na conclusão temos uma presença especial de assistência e de ação do Espírito Santo no bispo. O sacerdote ordenado recebe os munera, esses três, para poder exercitar e deve receber essa missão canônica, essa missio canônica. O bispo envia ele, essa missão canônica, né, para poder exercer os seus poderes dentro desta igreja local. Então, temos este mestre, que é para ensinar, e se chama munus docendi, literalmente, a tradução é
poder de ensinar, pastor, poder de reger, e pontífice, de santificar, muno santificandi, de rezar. Sacerdote é um homem do culto, sacramentos, mas também deve anunciar o evangelho missionário. O que o Lumen Gentium 28 anuncia e coloca como deveres do sacerdote, também é atualizado num outro documento, que não tratei aqui, que se chama Presbyterorum Ordinis, um PO, número 4 e 6, colocando o esquema dos 3 munera. Eu coloquei o Presbyterorum Ordinis porque ele trata mais sobre, não tanto sobre a sacramentalidade, nem, como sempre, Lumen Gentium, que fala sobre uma constituição dogmática, sobre a estrutura de igreja, né? A hierarquia e o lego. No final, capítulo 8, muito bonito, fala toda ela sobre Maria, como o papel de Maria dentro da igreja, muito lindo. Mas este documento trata da formação dos sacerdotes, desta ordem dos presbíteros, literalmente. Então, temos um primeiro ministério da palavra, um segundo ministério da celebração e um terceiro ministério do cuidado pastoral, que eu coloquei um pouco nesta tabela. A pregação, o culto e a pastoral. Munus docendi, mundus sanctificandi, munus regendi, ok? E estão conectados os 3, ok? Aí dá uma olhada, mesma coisa que já estava escrita um pouco lá em cima, só que estruturada dessa forma. Quando Trento visava a instituição do sacerdote na última ceia, especialmente quando diz fazer isto em memória de mim, o Concílio Vaticano II, sim, coloca a importância, claro, da última ceia, mas com maior amplitude, ou seja, ele olha toda a vida e missão de Cristo e de seus discípulos, de anunciar o reino de Deus, de guiar o povo, de celebrar, ok? Então ele abre um pouco mais em relação a esta continuidade do único sacerdócio de Cristo. Isto é importante. Porque eu quero enfatizar no único sacerdócio de Cristo? Porque não é ao modo do sacerdócio levítico. Por exemplo, que era simplesmente que era dar continuidade àquilo que era necessário e pedido por Deus à família levítica e depois à família de Arão, que era fazer a expiação pelo povo. Então, o sacerdote fazia a expiação pelo povo, né, para perdoar os pecados, né? Lembremos desta rito de expiação do chivo expiatório, que era enviado no deserto, etc. Ou sacrifícios de expiação do holocausto, de comunhão, e de abençoar o povo. Então, era o sacerdote de vez, o sumo sacerdote, que ia fazendo todos os ritos de um por vez. Então, aqui não tem um sumo sacerdote de vez. O único sumo e eterno sacerdote é Cristo, presente nos seus sacerdotes, bispo, presbítero, o diácono, ok? Do qual nós participamos do sacerdócio dele. Isto é importante. Esta é a novidade do sacerdócio de Cristo, que é anunciado na carta aos Hebreus, e que este cardenal Vanois, ele enfatiza com muita força. Outros documentos importantes sobre o sacerdócio, temos este Pastores Davo Vobis, significa dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, né? Como é uma promessa do profeta Jeremias, se não estou errado. Mas um documento que fala sobre a formação dos sacerdotes, é uma assertação apostólica pós-sinodal do 25 de março de 92. Temos este outro documento que fala sobre Ordinatio Sacerdotalis, que é também do Papa São João Paulo II, onde declara que a ordenação é só para homens, sexo masculino, e uma carta apostólica do 22 de maio de 94, muito mais recente a nossas cidades, a nossos momentos. Linhas sistemáticas, brevemente. O ministro é com vós e por vós. São Agostinho dizia, para vocês, ou por vocês, eu sou bispo. Com vocês, sou cristão. Muito bonito esta consciência de Santo Agostinho de ser sim o bispo que rege, que governa, que ensina, que deve santificar o povo, mas junto com eles é um cristão diante de Deus. Junto com eles é um cristão, mas que também está em busca da santidade, em busca da salvação. Teologicamente, do ministério aparece uma cristologia, pensar o ministro como Cristo, in pessoa Christi.
E uma eclesiologia, pensar o ministro como igreja, um representante de igreja que nos leva a Jesus. Nessa perspectiva cristocêntrica, uma extensão do ministério de Cristo e representa Cristo no meio dos fiéis. Como extensão é aquele Cristo no meio. A igreja não se fundamenta em si mesma, nem é uma agrupação de pessoas. Existe uma autoridade do ministro, mas que não se fundamenta sobre a eleição da comunidade, e sim na chamada do Senhor, que se transmite por via apostólica. Por isso, dizíamos no início, o sujeito da ordenação sacerdotal é alguém, um homem batizado que tem a vocação, né? E nós estamos no seminário, o meu ministério como sacerdote é ajudar os que estão aqui, discernindo se a vocação deles seja o sacerdócio. O ministro está radicado na pessoa de Cristo. O ministro deve levar a Jesus e o ministério não é unido à personalidade do sujeito. Importante. O ministro deve levar a Jesus, ok? O ministério não é unido à personalidade do sujeito, lhe é conferido, lhe é dado. Por isso diz tem um valor porque é sacramento, lhe é otorgado. Embora as nossas fraquezas, somos sacerdotes não por a pessoa do sujeito, mas porque Deus, Cristo, a igreja nos concede esta graça e este sacramento, né? Na perspectiva eclesiológica, do seu serviço à unidade da igreja, representa a igreja. E, terminando, como diz aqui o carta aos Efésios 4:11, a uns lhes deu a graça, o ministério de ser pastores, a outros mestres. O ministério não pode existir, ser, senão em razão do povo, para o povo. Pronto. Então, com isso terminamos nosso recorrido que conseguimos fazer em 1h30 com sucesso. Faltou o quê? Faltou a leitura detalhada da ordenação sacerdotal. Talvez com esta explicação de como a igreja foi evoluindo no seu conceito da ordem sacerdotal, com estes não só 3, bispo, presbítero, diácono, mas depois com uma ordem sacerdotal, uma ordem sacerdotales, que retorna a sua plenitude no bispo, com os padres e os diáconos como seus servidores, formando uma unidade ao modo de Cristo, a Trindade, ou ao modo dos apóstolos, e todos eles continuando uma missão de Cristo. Podemos talvez ler, e toda a bagagem do Antigo Testamento que já a gente estudou e leu, mostramos aqui no texto, né? Talvez dando uma relida na oração consagratória, como aquelas caixas de texto que coloquei à esquerda, pode ser até entender novamente de uma forma melhor. E talvez se buscam no Google oração consagratória do bispo, vai encontrar a mesma coisa, a mesma estrutura. Uma anamnesis, que é uma recordação, uma ligação com o Antigo Testamento. Depois teremos uma epíclesis, que é uma infusão do Espírito. A gente pede que desça o Espírito Santo sobre este sujeito que será ordenado. E depois teremos também os seus deveres, os seus deveres, os 3 munos, né? Que eles são dados. Então, essa estrutura está presente nas 3. E essa oração é muito rica, muito, muito rica. Seja porque oferece a sua raiz do Antigo Testamento, a plenitude do Novo Testamento, a infusão do Espírito Santo e a missão. Muito bonito. Veremos também, por exemplo, a oração do batismo também traz esta parte. A oração do crisma também traz esta recordação do Antigo Testamento, Novo, e a graça que ele confere. E veremos na quinta-feira também isto acontece de certa forma, não tem uma oração própria, assim, mas no matrimônio. Também tem uma parte do rito, tem uma oração que o sacerdote faz, que também faz uma estrutura semelhante. Recorda o Antigo Testamento, traz o presente,
e da sua a missão, como parte do efeito da graça que o sacramento oferece e dá aos casados, no caso aqui, aos presbíteros, ou ordenando, no caso, né? Pois, muito bem. Que bom que deu certo. Eu estou devendo ainda para vocês anotações sobre os sacramentos em geral, sacramentalidade, e um sobre a Eucaristia. Mas, como diz o Evangelho, tenha paciência que eu vos pagarei tudo. Ok? Pois, muito bem. Espero que tenham aprendido mais um pouco sobre a evolução dogmática, teológica, sobre o sacramento da ordem sacerdotal. Eu estava relendo todas as minhas anotações, que é praticamente isto, com alguns livros. Eu vi o complicado que é complicado o tema da ordem sacerdotal, né? Os efeitos, sujeito, vocação, enfim. Eu já entrarei no ordem do matrimônio, aí vou falar também mais. Muito bem, pois não sei se tem alguma pergunta ou queira mandar depois por e-mail também, ou... Ligar nele. Sim. Eu vou fazer alguma coisa para comer. Sim. A gente almoçou tanto, Não? Ah, era outra coisa, tá. Beleza, então. Muito bem, pois quero também aqui parabenizar o Gustavo, né, que nasceu seu filho Mateus, se não estou errado, né? Temos mais um membro da família que está escutando as nossas aulas. Parabéns ao Gustavo, ao Mateus que nasceu, seja muito abençoado nessa família, né, do amor de Deus, né, uma família católica, cristã. Muito bem, pois vamos dar graças então a Deus. A gente se encontra na próxima quinta-feira para tratar o tema do sacramento do matrimônio, ok? Se o livro e manual do sacramento da ordem era mais ou menos assim, o do matrimônio é assim. É bem interessante, é bem bonito, muito, muito lindo. A gente vai aprofundar na teologia sacramental do matrimônio, né? A gente se encontra então quinta-feira. Muito bem, pois vamos dar graças a Deus e nos despedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos ao Senhor por esta aula. Vamos pedir também por todos os sacerdotes, especialmente os que são seus párocos, né, que estão ali à frente da comunidade, os nossos bispos, que estão à frente da nossa diocese, aqui de Campo Limpo, Dom Luiz, no seu último período, os últimos anos de governo. Que o Senhor lhe dê muita luz aos bispos, ao nosso Papa Francisco, aos nossos sacerdotes, a todos aqueles padres que têm feito os sacramentos para as nossas famílias, batizados, primeiras Eucaristias, sacramento do matrimônio, tenha feito talvez algumas unção dos enfermos ou até exéquias. Que o Senhor conserve a todos quantos estão no caminho, a caminho do sacerdócio, os nossos seminaristas, na perseverança e na fidelidade. Para que o povo, todos nós, leigos como batizados, alcancemos a graça e a salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Muito obrigado. E até a próxima quinta-feira, nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Tchau, Padre. Sua bênção. Uma boa Deus noite a abençoe. todos. Até mais.